Hoje vamos falar com Leonardo Tondato. Acertei? O próprio. Ele é historiador, psicólogo, mestre, é uma pessoa que estuda muito. E ele é o meu terapeuta, foi meu professor na faculdade. Eu fiz uma pós-graduação em naturopatia e o Léo foi um dos professores que me deram aula. Ele me deu aula de psicossomática. E hoje a conversa com arquétipos de 3 orixás, então são 3. Ele vai explicar melhor sobre isso em relação à pandemia. Oi, Léo! Olá, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, e E aí, você? Léo? Tudo ótimo, graças a Deus. Léo, muito obrigada por você ter aceito o convite em participar aqui com a gente, trazer um pouquinho dessa imensidão que é o seu conhecimento em relação aos Imagina. arquétipos, em relação à mente humana. Muito, muito obrigada. Sou muito grata por todo o ensinamento que você trouxe para mim de forma intelectual na faculdade, mas também de forma diária, né? Que você é meu terapeuta, me ajuda muito nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Muito obrigada. Imagina, é um prazer sempre. É um prazer, eu que agradeço pelo convite, gente. É muito bom ter você aqui. E eu acho que dá até para rolar uma terapia em conjunto, porque eu tô vendo que já tem uns 2 atendidos seus aqui ao vivo. Olha, nós podemos fazer uma terapia grupal, né? Vamos falando, um vai se reconhecendo o outro. Léo, queria que antes da gente começar falando sobre o assunto, você falasse um pouquinho de você, como despertou esse seu interesse, o que de fato você faz, enfim. Tá, vamos lá. Bom, eu sou psicólogo, né? Fiz a minha graduação na Unip. Sempre desde o primeiro ano da faculdade eu me interessei por Jung. Faço terapia também, né? Sou terapeuta, mas também faço terapia. É muito importante cuidarmos de nós mesmos, né? E desde o primeiro ano da faculdade eu tive esse interesse por Jung. Na época eu fui procurar uma analista junguiana e fui procurar mais sobre Jung, então eu fiz todos os cursos da SBPA, né, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, que fica ali na região do Paraíso. E depois, quando eu estava no quarto, quinto ano da faculdade, eu tive uma palestra com a doutora Irene Gaeta sobre envelhecimento na ótica junguiana. Então eu me apaixonei mais ainda e fui cursar especialização em Jung. Depois eu fui fazer meu mestrado na gerontologia, né, lá na PUC, e já na especialização e no mestrado, porque eu brinco que o TCC da graduação muitas vezes é o trabalho que nós temos que fazer para conseguir a nota. Eu fiz coisas que falavam com Jung e que tangiam sobre esse universo arquetípico, né, sobre a mitologia, que é a minha paixão, principalmente a mitologia africana. É uma mitologia viva. Você pode ir no centro, você pode ir no barracão, você pode ir no terreiro, independente de como você chamar, que você vai ter contato com esse tipo de mitologia, né? E então, eu lembro que na especialização fui falar de um desenho lá da época da Manchete, isso denuncia a idade. Quando eu era pequena, a Manchete existia. E um desenho chamado Sailor Moon, então eu fiz uma análise desse desenho de acordo com a mitologia africana, quer dizer, se essas personagens fossem pessoas reais, quais orixás que as regeriam? O que está falando aí arquetipicamente? Eu adorei! E aí, a gente teve... Depois eu te conto. Enfim. Tá bom, tudo bem. E aí, o que acontece? No mestrado, eu fui falar como era um mestrado em gerontologia, eu fui falar dos orixás velhos enquanto modelos arquetípicos de envelhecimento e o que isso quer falar para o ser humano, né? E, enfim, depois eu fui navegar em outros barcos, fui cursar história, né? E a partir do semestre que vem eu curso filosofia. Eu gosto de estudar bastante. Eu também represento uma ONG de nome Ora Abraham, né? Uma instituição que fica ali em Higienópolis, /Pacaembu.
Nós temos diversos projetos sociais, né, uma instituição judaica, nós atendemos o pessoal da comunidade, o pessoal de fora da comunidade, nós temos braços abertos para todos. Adorei o Aldebaran Xangô. E o que acontece? Então, até nessa época de Covid, tem um projeto de linhas de atendimento chamado Projeto Shema, de acolhimento, então também deixo a divulgação, né, onde a equipe é maravilhosa, o Rabino Mitch, o Rabino X são pessoas incríveis, sem par. Nós temos também a Ilana na direção geral, direção administrativa, que é uma pessoa de um coração ímpar. A Andréa me ajuda muito no Shema, que é outra pessoa também que é um doce e que é maravilhoso trabalhar com ela, né? Então fica a divulgação. E aí eu me aventuro por essa parte arquetípica, né? Por essa parte da mitologia, que é minha paixão, que é minha área de estudo, não só africana, grega, egípcia, celta, chinesa, japonesa, asteca, inca, maia, enfim. Léo, Uhum. Jung, onde que ele conversa com a mitologia africana? Então, o Jung, na verdade, o que acontece? O Jung ele seria o grande herdeiro do Freud. Os dois se conheceram pessoalmente, dizem que a conversa em um navio foi ininterrupta durante 6 horas, então eles tinham coisa para conversar, né? E em algum momento da teoria do Jung, ele rompeu com Freud no que diz respeito à libido, ou seja, libido é a energia psicológica. Para o Freud, a energia psicológica sempre tem um cunho sexual. E o Jung discordou disso. Ele falou: energia sexual, meus caros, é simplesmente... Não, é um tipo de energia, é um tipo da libido. Então, é a energia, na verdade. Libido é igual a energia. E aí ele rompeu com Freud e ele fez a noção do inconsciente coletivo, que são as camadas mais arcaicas da psique, e aí ele foi falar de arquétipo. Né? Arquétipo é justamente, eu brinco que é uma forma sem conteúdo. Ou seja, mãe. Todo mundo sabe o que é mãe, todo mundo sabe o que é Deus, todo mundo sabe o que é diabo. Aqui em Timbuktu, todos vão ter uma noção do que é isso. É claro que o colorido pessoal sobre isso varia, porque varia de acordo com a experiência humana. Mas existe aí um espectro dessa noção geral da humanidade sobre essas ideias. E isso nós chamamos de arquétipo. Logo, essa experiência arquetípica nós vemos nos mitos, nos contos de fada. Por quê? Vão tratar justamente dos arquétipos, ou seja, dessas temáticas constitutivas da alma, sinônimo aqui de psique, da alma humana. Então, qualquer mitologia vai trazer o quê? Temas arquetípicos. Nós temos, por exemplo, Xangô na mitologia africana. Né? Nós podemos fazer uma correspondência, porque é o mesmo princípio ativo. Podemos fazer uma correspondência com o Thor nórdico, com o Tupã brasileiro, com o Zeus grego. Por isso que nós fazemos essas analogias, né? E por isso que a mitologia ela cabe dentro da ótica junguiana. Fantástico. Até me lembrou uma aula do Marcelo Deodébio. Ele faz mitologia comparada. Uhum. Pega a Cabala, né, a árvore da vida, e ele compara deuses de diversas religiões dentro daquela sefirá da Cabala. Então, ele vai colocando no mesmo cesto diversas forças, diversas deidades que têm coisas em comum. Exato. Então, por isso que nós podemos fazer esse comparativo, porque é o mesmo princípio ativo, vai falar sobre a mesma coisa, pode falar sobre amor, pode falar sobre ódio, enfim, sobre diferentes temáticas que vão constituir o homem. Bacana. Léo, vou Uhum. fazer uma pergunta assim, mas como você vê assim, a importância do arquétipo no ser humano? Ela é vital. Nós falamos que nós não podemos entrar, nós enquanto humanos e enquanto finitos, falhos e
enfim. E assim, nós não entramos em contato diretamente com o arquétipo, seria com a mesma coisa de ver Deus. Então nós vemos nas mitologias, né, por exemplo, Zeus, que era, eu brinco, falo que era o galinha do Olimpo, que ficava com todas as mulheres e as seduzia. Chega uma hora que uma das mulheres fala, eu quero ver você. E Zeus é um raio, então ele se materializa como um raio. O que acontece com a mulher? Morre frita. Então, nós não conseguimos abarcar, enquanto psique, todas as partes do arquétipo. Então nós vemos imagens arquetípicas que podem se mostrar em sonhos para nós. Nós temos os grandes sonhos, os sonhos arquetípicos, né? E nós vivenciamos essas histórias arquetípicas. Às vezes, eu falo muito isso na minha prática clínica. Às vezes a pessoa está me contando uma história, eu vou buscar lá na Grécia, lá no Egito, alguma história, algum conto. E aí a pessoa fala, nossa, mas é exatamente isso que eu estou falando. É exatamente isso que eu estou vivenciando. Então esse arquétipo, o arquétipo é forte. Nós não possuímos arquétipos. O raciocínio é contrário, é o arquétipo que nos possui, de tão forte, poderoso e esse inconsciente tão enorme, que acaba por nos tomar. Né? E nós tentamos, às vezes nós ficamos anos e um tempo para conseguir lidar com algo dessa imagem arquetípica, né? E fazemos repetições, e, enfim, e às vezes a gente não sabe que a gente está repetindo uma história que é tão arcaica, tão lá atrás. Minha experiência própria, né? Como você sendo meu terapeuta, assim, quando você fala, estuda sobre arquétipo tal, e eu estudo aquilo, é como se ficasse mais fácil de eu entender as minhas questões, que muitas vezes, por eu estar envolvida, eu não consigo enxergar. E aí, quando você fala estudo e tal, nossa, cara, olha, aconteceu isso, olha, pronto. Consegui entender, sabe? Então, isso, nós vamos nos apropriando. Para uma compreensão maior, que às vezes... E isso eu vejo também nos meus atendimentos com baralho, né? Que também é um atendimento arquetípico, de alguma forma. E aí as pessoas têm uma clareza sobre aquela situação através do arquétipo. Então, eu acho que é fundamental, pelo menos para mim, né? A minha forma de entender as questões. Exato, é fundamental. E aí, assim, depois do Jung, vieram outros, né? Então nós temos os pós-jungianos, em duas grandes escolas. A escola desenvolvimentista, representada por um autor chamado Fordham, e a outra escola em psicologia analítica chamada psicologia analítica arquetípica, que vai falar sobre as questões do arquétipo, da imagem, de ficar com a imagem, de ficar com essa imagem do arquétipo, e como que isso vai se desvelando na vida da pessoa. Ela fala que psique é imagem. Né? É representada pelo Hillman, é um autor que inclusive eu gosto muito. Me considero um pouquinho pós-jungiano também, nesse sentido. Pessoal, um alerta a todos. O que o Léo fala não é que nem Coca-Cola que você toma e já era. É tipo vinho. Você vai tomando aos pouquinhos e vai degustando. Vai degustando. Vai degustando e vai decantando. Então, todas as nossas lives, inclusive essa, você vai enxergar, você vai assistir de novo lá no casadeautocuradores.com.br. E aí você vai poder degustar novamente, até o vinho descer. Inclusive, depois, Léo, você pode passar algumas referências, né? Bibliográficas pra gente colocar lá também pra galera que quiser entender mais sobre isso. Posso? Ainda mais pra mim que sou professor, adoro. Né? A gente já falou de tanta... Assim, já falamos um pouco e nem entramos ainda mesmo efetivamente no assunto da live. Léo, é uma delícia te ouvir falar sobre as obrigado. arquétipos e tudo mais, né? Nossa. Pode ser semanal? Ou diário? Não, pode ser. A gente tem assunto para isso tudo. Então, vamos começar com os orixás? Vamos lá. Legal. Você separou para a gente 3 orixás para falar hoje, certo? Isso. Separei o Baluaê, Iku, né, e Iroko, e essa questão da pandemia, né? Eu acho que, assim, tendo em vista essa noção de arquétipo, os conceitos iniciais que vão nortear minha fala, né? Nós vamos pensar nesse momento, que é um momento tão adverso que todos estamos enfrentando. A gente percebe, né,
aí um aumento de sintomas ansiógenos ou de sintomas mais depressivos, né? As pessoas, enfim, quando vai acabar? Vai pra rua, fica em casa. Quer dizer, fica em casa, gente, por favor. Mas a gente percebe tudo isso acontecendo, nós não sabemos, na verdade, muito bem como lidar com isso, né? Então, quando eu aceitei o convite, né, de vocês e coloquei o Baluaê e o Iroko, é porque é justamente essa ordem que eu vou falar, né? Começando com o Baluaê. O nome Obaluaê significa Rei e Senhor da Terra, né? Ele é todo coberto de folhas de mariô, para lembrar ele treme, né, para lembrar a febre das doenças infecto-contagiosas, né? Então nós estamos vendo aí com toda essa questão pandêmica um contágio, né, absurdo que está aí ocorrendo. Então nós podemos pensar nesse padrão arquetípico, ou seja, é um momento em que o Baluaê se faz presente enquanto imagem, enquanto arquétipo. Muitas pessoas temem o Baluaê, né? Quando a gente fala o nome do Baluaê, aquele da doença. Não, ele é além disso. Ele rege também a cura, ele rege também a evolução, ou seja, após, né, esse período que nós estamos vivenciando, e eu acho que a nível de uma psicologia arquetípica coletiva, nós estamos vivenciando um grande momento de sombra e que se constela com essa pandemia, né? Se nós formos olhar ao longo da história, nós temos momentos em que pandemias ocorrem, né? Então são momentos que, de tempo em tempos, o Baluaê se faz presente. E geralmente, após esses momentos em que nós vivenciamos a sombra, que é uma vivência dolorosa, é uma vivência pesada, não é fácil, após isso é vivenciado uma ampliação de consciência, porque nós integramos aspectos que são necessários para a nossa consciência. Então, depois disso, é vivenciado esse momento de ampliação e de expansão, porque ele também rege a cura. Aquilo que me mata também pode me curar. Isso em vários contextos da vida, né? Nós podemos pensar na figura de Obaluaê em términos e começos de ciclo. Por exemplo, o final de um emprego, né? O começo de outro. O final de uma relação, o começo de outra. Até a morte enquanto concretude, ou seja, enquanto constatação da finitude da vida, enquanto a nossa fragilidade de humanos e finitos. E é um orixá que é cultuado em agosto, ele é sincretizado com São Lázaro, né? A cerimônia dele, né? O Lubagé é o nome da cerimônia dele, é um orixá de difícil culto, tá? Eu brinco, eu falo que nem todos, quer dizer, todos os orixás são de difícil culto, porque, gente, você vai estar falando sobre um sagrado. E falar sobre o sagrado é falar de uma experiência que é maior do que a experiência humana. É falar sobre o encantado, é falar sobre algo que está além dos nossos limites enquanto humanos, ou simplesmente humanos. Então, todo o orixá, se nós pensarmos dessa forma, possui difícil culto e sempre é necessária uma postura de reverência. Né? E aí chega essa história de Obaluaê, então chega essa história da doença, né? Eu estava lendo até um texto bonito que falava o rei está na terra. Eu acho que sim, o rei está na terra, né? E o rei está na terra e o rei não está sozinho na terra.
né? Junto com ele vem Iku. Iku é a representação africana da morte, é o orixá da morte. Né? Então, muitos lugares que a gente fala Iku, Iku, Iku. Iku, eu acho que uma coisa que é muito importante de nós pensarmos, Iku não é bom, Iku não é ruim, Iku é o que ele é. Ele cumpre a função dele, ou seja, é ele quem vai executar as pessoas, né? Eu estava lembrando, né, quando eu vim falar de um seriado antigo chamado Charmed. Eram três meninas, três irmãs que descobrem que são bruxas. E aí elas têm que enfrentar demônios, enfim, nada muito diferente do que nós temos hoje em dia. E aí elas têm que lidar com os problemas e com todas as questões, mas lá pelas tantas, se eu não me engano, no episódio 18 da terceira temporada, existe uma questão de uma figura que aparece, e essa figura é chamada dentro desse seriado de o Anjo da Morte. E uma dessas irmãs, a mais velha, ela tenta de todas as formas impedir esse Anjo da Morte de fazer o que ele tem que fazer. E ela não entende, e, enfim, tanto que elas acham que ele é um demônio, né? Ele aparece de uma forma meio turva. E no final desse episódio, ele fala pra ela, eu sou o que eu sou. E você vai descobrir isso. Agora, brincadeiras à parte, né? Alerta spoiler. Ela acaba morrendo, essa irmã. Né? Mas eu acho que é isso. Iku não é bom nem ruim. Ele é o que ele é. Então eu acho que existe aí para nós um mistério. O que é a morte? O que vem depois da morte? Eu vou para o inferno, subo, desço, fico preso aqui. O que acontece? A verdade é que nós pouquíssimo sabemos. Existe hoje uma área do saber chamada tanatologia, e essa palavra vem do deus grego Thanatos, que é o deus grego da morte, irmão do Hipnos, deus grego do sono. Então, nas mitologias, a morte é sempre ligada ao sono, e aí vem a palavra, a morte enquanto sono eterno. É aí que vem essa expressão, o sono eterno da morte. Vem disso, dos irmãos morte e sono. Né? Então, assim, Iku, ele é o que é. E as pessoas falam, Iku não toma corpo. Ué, Iku toma corpo quando a pessoa morre. É a hora em que Iku se manifesta. Né? Nesse contexto, entra Omulu, sim, Érica, enquanto um executor. Ou seja, ele quem vai ali cumprir as ordens que Iku dá, né? Então, a Claudinha está falando aqui, né? Nossa postura diante do que o Orixá nos apresenta, representa a tarefa do nosso desenvolvimento. Exato, exato. É o nosso desenvolvimento e muitas vezes aquele Orixá ou aquela figura que a gente fica, ai meu Deus, porque as pessoas temem Iku. Gente, nós tememos a morte, a gente não sabe o que aconteceu. Né? E aí nós temos inúmeras teorias, nós temos as religiões aí que entram com os seus mais diversos conhecimentos, né? Para falar sobre o que acontece e o que existe. Mas não, eu acho que a questão o desafio aí é aceitar Iku, né? E Iku se faz presente. Como ele atua de uma maneira de um executor, né? As pessoas morrem de medo. Então, assim, nós vemos todo mundo com medo, a morte aí, né, acontecendo, muitas pessoas morrendo por conta da Covid, e, enfim, mas
eu quero chamar um pouco a atenção para a nossa impotência perante a morte. Eu acho que essa fazem sentido. Ou seja, nós temos medo das pestes, nós temos medo da morte, né? Nós temos medo, enquanto humanos, nós queremos controlar tudo. E nós achamos que o nosso ego é gigantesco. Senhor ego. Olha, vamos supor que o ego é do tamanho do celular que eu estou falando com vocês. E o inconsciente é do tamanho do nosso universo. Tá? O inconsciente é muito maior do que o ego. Então o homem tende a temer aquilo que ele não conhece, ou que ele não consegue controlar. Nesse momento, Constela também, e essa é uma surpresa para vocês dois e para todos que estão nos assistindo. Eu vou fazer junto também, vou intercalar com deuses gregos. Ei! Tá? Nesse momento, o que também nós temos enquanto de sintomas das pessoas que estão confinadas, né, Rê, né, André? Phobos. Daí vem a palavra fobia. E ele é filho, sabe de quem? Do amor e da guerra. Ele é filho de Afrodite e Ares. Né? Só que, quem foram os filhos de Afrodite e Ares? Phobos, Deimos, né? Harmonia, e um mocinho também chamado Eros, ou Cupido, né? Então, o que acontece? As pessoas estão mais fóbicas nesse momento. Phobos possui um princípio ativo do quê? Eu temo um futuro que é incerto. E aí nós temos, por exemplo, o mesmo princípio ativo da ansiedade. É temer um futuro que eu não sei o que é. Um futuro que eu não posso controlar. A ansiedade, por exemplo, tem uma grande ligação com o controle. E eu diria que a ansiedade tem uma forte ligação com o Xangô, porque Xangô não é quem administra o mundo do Aie, a morada dos deuses. Então tudo ele tem que controlar. Quando algo foge do controle, Xangô fica louco. Ele tinha 3 esposas. Quando algo foge do controle, ele fica louco. Ou também, um outro tipo de sintoma é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que daí é querer controlar tudo, mas também é uma questão também relacionada ao controle e a querer expurgar algo que se sente sujo, né? Então nós percebemos um aumento de phobos. Ou seja, nós na condição de humanos olhamos esse arquétipo que está aí presente e vivo sobre Obaluaê e Iku, os dois trabalhando juntos, é o Armagedon, é o final do mundo. Guerra Mundial Z, Guerra Mundial Z é com zumbi, né? Mas enfim, o zumbi você ainda pode ver, ele vai te invadir, agora é uma coisa invisível. Então, e aí nós temos as recomendações, fique em casa, tal, né? E aí o que acontece? Começa, né, aí a se aproximar, a tanger do nosso também terceiro orixá, Iroko. Iroko é um orixá que não é muito cultuado. Não são todas as casas que o cultuam, tá? O que acontece? Iroko também é conhecido na nação Angola do Candomblé enquanto Deus Tempo, tá? Ele representa a dimensão do tempo, inexorável. Iroko, ele é a junção de 3 deuses gregos. Se nós pensarmos enquanto correspondência, ele é a junção de Cronos, Kairos e Aion. São esses os 3 vocábulos gregos que definiam o tempo. Então vamos falar um pouco deles, vamos falar um pouco de Iroko, vamos trazer um pouco para o nosso processo.
né? Cronos era um dos titãs. Ele mandava em tudo, e cada filho que ele possuía com Gaia, ele comia o filho com medo de ser destronado. Tá? É nada muito incomum do que existe hoje em dia. E o que acontece? Cronos foi destronado por Zeus, que o enganou com a ajuda de Gaia. E a partir daí acaba a era de Cronos, que nós chamamos de era do curvo pensar, e começa a era dos olímpicos. Então Zeus, Poseidon, Hades, Ares, enfim. Só que existe uma coisa, Cronos possuía uma foice. Cronos é também conhecido como Saturno, em Roma, né? Cronos possuía uma foice. E por que eu chamo atenção para isso? Essa foice, quando ele lançava, matava as pessoas. Então, gente, é isso que vai trazer a diferença do mundo dos deuses e o mundo dos homens. Uma coisa chamada finitude. Porque os deuses são infinitos por aí. E nós, na qualidade de humanos, somos finitos, né? E aí existia um outro vocábulo dos gregos para definir tempo, chamado kairos, traduzido na raiz linguística da palavra enquanto momento certo ou momento oportuno. Kairos, existia uma historinha grega em que existia um herói com uma biga puxada por 2 cavalos, de nome Cronos e Kairos. Enquanto Cronos dava o ritmo para a biga andar, Kairos era quem fazia o movimento para conseguir recuar a biga e o herói atacar. Kairos foi trazido pelos católicos enquanto tempo de Deus. Né? Tem até um livro, acho que do padre Marcelo, chamado Kairos. Mas vamos pensar psicologicamente, Kairos vai falar sobre tempo interno. Ou seja, essa vivência do tempo que não é cronológica. Tá? E existe o terceiro deus do tempo, chamado Aion. É inclusive um dos escritos do Jung, Aion, o simbolismo de si mesmo. Aion é um tempo que não sofre a transformação do próprio tempo. É um tempo que não envelhece. É o tempo dos deuses, é o tempo dos imortais, é o tempo das leis universais, é o tempo da filosofia. Né? Então, existia lá na Grécia, os filósofos. Existia um grupinho de filósofos chamado filósofos pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates. 2 deles que eu vou destacar aqui, Heráclito e Parmênides. Esses filósofos gregos, os primeiros, né? Eles queriam saber a arquê, a palavra grega é arquê, do mundo. O que é arquê? É o princípio das coisas. Arquê é igual a princípio. Eles queriam saber qual era o princípio que fazia esse mundão de meu Deus funcionar. Heráclito vai falar que a arquê das coisas é a água. Parmênides vai falar que a arquê das coisas ela é imutável. Né? Então, ou seja, para Heráclito você vai falar que o princípio das coisas muda. Tanto que é dele atribuída a frase de que nunca se banha 2 vezes na água de um mesmo rio. Porque o rio é outro e você também é outro. Né? E o que acontece? Cronos, enquanto tempo geron, e aí vem até a palavra gerontologia, é um tempo que envelhece. Gerontologia, estudo do envelhecimento. Cronos está ligado à filosofia de Heráclito, sobre a transformação e a transmutação das coisas. Então, Cronos vai falar desse tempo ageron. Parmênides, que fala que o ser é uno e imutável, essa arquê é imutável, vai falar sobre o tempo ageron, o tempo que não envelhece. E Iroko possui
essas três dimensões. Ele ao mesmo tempo é Geron e Ageron. Iroko é representado aqui no Brasil enquanto uma árvore chamada gameleira, a gameleira sagrada. Tá? Terreiros que cultuam Iroko, na nação Queto do Candomblé, tem uma árvore com um pano branco amarrado no tronco dessa árvore. Ali mostra que aquela casa cultua Iroko. Na nação Angola, é hasteada uma bandeira branca na casa, no terreiro. Aquela casa cultua o tempo. E quem é esse tempo? É quem dá ritmo para as coisas. Mas vamos pensar nos nossos ciclos biológicos, é quem dita os ciclos biológicos. Mas também é quem faz, por exemplo, a menstruação aparecer fora de hora. É quem desregula também. Tá? É um orixá que veste branco. E aí nós pensamos, né? Orixá que veste branco. Que bonitinho. Ele veste branco, o branco é a paz, o branco é a tranquilidade, estamos todos zen. Gente, na África o orixá veste branco para ser apaziguado, porque com a fúria deles e com o poder deles acaba-se o mundo. O Xalufã, que é o grande senhor do branco, ele veste branco na África porque ele possui 2 pulseiras de chumbo. A hora que ele bate uma na outra, acabou o mundo. Quer dizer, cansei do brinquedo, acabou, me dá o Playmobil. Né? Exatamente, Suzana, exatamente, o sincretismo é esse mesmo. Então, o que acontece? Iroko também vai falar, então nós temos, vamos voltar aqui no nosso raciocínio, nós temos Obaluaê e Iku nos trazendo esse fogos. Que medo, o que eu vou fazer? Iroko, porque, gente, não é que tudo está perdido. O Jung mesmo fala, e eu sempre falo isso para os meus pacientes, nós sempre podemos aprender alguma coisa, inclusive nas adversidades. Tá? E o que acontece? Vai ser falado sobre todo esse momento de medo, de dor, do que fazer, como lidar, né? Te ligo o noticiário, eu não assisto menos, assim, mais do que 1 hora de noticiário. Não gosto, muito gosto de ler as notícias, porque senão nós ficamos doidos. Então, primeiro, meus caros, parcimônia, temperança com as coisas. Tá? Ô, Léo, eu vi uma pergunta aqui da Suzana, ó, qual orixá é o oposto de Iroko? Talvez ela esteja querendo dizer, porque a Suzana faz parte da casa que a gente frequenta, que é a terra, do pai Jack e do pai Júnior. Tem aí a Paty e a Stephanie, que são mães pequenas da casa também. Os dois vieram e a base de estudo deles, né, é a Umbanda Sagrada. Então, nós acreditamos nas polaridades, né? Então, a gente trabalha com 14 orixás base, né? São 14 orixás que a nossa casa cultua. Nessa casa específica tem mais 3, mas enfim. Então, por exemplo, no amor tem a polaridade positiva e negativa, o Xum e o Xumaré, o cósmico e o universal, o que emana e o que regula e absorve. Dentro do seu estudo, da sua forma de enxergar, tem isso também, por exemplo, em Iroko, ou não? É uma outra forma de enxergar? Existe. Dentro dessa parte da psicologia, o que nós podemos pensar, tá? Né? Porque quando a gente fala de Umbanda, nós falamos hoje contemporaneamente de Umbandas. Porque você vai ter vários tipos de fundamento de trabalhos. Aí vai falar, mas eu ponho a vela em cima, eu ponho a vela embaixo. Ok, é o que você aprendeu enquanto fundamento, não é certo nem errado, só é diferente. Cada casa trabalha de uma maneira. Cada casa é uma e vai trazer um tipo de rito, um ritual diferente. Uma vai dançar em mandala, como por exemplo no candomblé, você dança em mandala. Né? Uma dança circular, se você for pensar antropologicamente. A outra é enfileirado, quer dizer, gente, existem inúmeras variáveis. Então nós podemos pensar assim, que cada orixá traz em si o positivo e o negativo. Sim. Tá? Qual que é a questão do Iroko? É enlouquecer no tempo ou no próprio tempo. Ó, um exemplo de patologia de Iroko, a depressão. É o passado. Léo,
Dentro assim, da nossa visão dos orixás que a gente segue, né, de acordo com o Rubens Saraceni, que é uma outra forma de enxergar também os orixás, nesse caso seria Logunã. Não sei se seria Logunã, que é quem rege o tempo dentro da egrégora que a gente trabalha, que seria esse equilíbrio também. Isso. Então, assim, cada energia ou cada orixá traz a polaridade positiva e negativa. Por exemplo, Oxalufã, né, que é o Oxalá velho, né, ele é mais cultuado no candomblé, mas existe essa definição, Oxalufã, Oxaguiá. Oxalufã, polaridade positiva é o masculino em seu último estágio de desenvolvimento do patriarcado, convertido pela figura do sêmen, né, enquanto poder genitor, que vai unir com o feminino, que é o poder acolhedor, né? É a benevolência, é a calma, é a sabedoria, né? É a figura do velho sábio que nós chamamos. Gandalf. Mas vai trazer também. Oi? É o Gandalf. É o Gandalf. Boa. É o Gandalf, é o Dumbledore. São figuras de velho sábio, viu? E qual é a polaridade, por exemplo, negativa dessa figura de Oxalufã? A teimosia, o mal envelhecer, é aquele velho que fica chato, ranzinza. Aquele que você vai falar de alguma coisa, ele tá feinha, entende? Né? É a mesma coisa no feminino, enquanto nós temos a figura de Nanã de Buruquê. Vai trazer os aspectos do matriarcado. Agora, gente, muitas pessoas falam, Nanã vai falar sobre a experiência primordial do feminino. Não. Nanã vai falar sobre a experiência da avó e da velha sábia. Pode ser pensado enquanto Gaia. Quem vai falar de primordial, de feminino, são as grandes feiticeiras, as Yamin Sorongá. Existe uma sociedade de culto africano chamada Sociedade de Eledê, em que as mulheres se vestem de máscaras, inclusive só mulheres podem entrar nesse culto, que são as sociedades que cultuam as grandes mães feiticeiras. Existe o contraponto, a Sociedade Oboni, sociedade masculina que vai cultuar o que chamam de Oxô. São as grandes bruxas, elas quem guardam os mistérios do mundo, enquanto feminino. São as que se alimentam das vísceras humanas. Né? Então, o que acontece? Iroko é filho de Nanã, inclusive. Tá? Ele faz parte dos filhos de Nanã. Né? E Nanã, inclusive, está presente nesse momento, porque a Nanã é ela que cede o barro para ser feito na constituição do homem. A constituição do nosso corpo, ela é toda feita e trabalhada por orixás. Primeiro, ela é feita por Ori. Né? É na árvore que representa Iroko. Sim. Sim, e tem alguns cultos de Yamin Sorongá que são feitos em florestas, que são cultos mais fechados, enfim. O culto de Iá é um culto bem fechado. Quem trabalha muito com isso é quem estuda o que chama-se Ifaísmo, é o culto de Ifá. Eles trabalham com essas energias. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho. Né? Eu conheço um pouquinho de Ifá. Mas assim, é outra coisa. Quem estuda santo... é santo, quem estuda Ifá assim, porque é diferente, né? Por exemplo, você está falando na casa, né? Você escutou 14 orixá mais 3. Na África são 402 orixás. Sim. É muita coisa. Então, o que acontece? Quando o ser humano é criado, o sopro divino, primeiro é dado um ori para esse ser humano, uma cabeça. É dado um ori. Existem oris bons e existem oris ruins. Aí esse ori é colocado numa cabeça. Quem molda essa cabeça é um outro deus chamado Ajalá. E aí Nanã cede o barro. Então, ao morrer, nós voltamos para o reino de Nanã. Né? E aí, o que acontece? Iroko nos traz uma grande lição, gente, que vai falar que nesse momento pandêmico, com toda essa questão, com tudo que está acontecendo, né? Vamos pensar novamente com o Baluaê e Ku constelando, nós vivendo com, né, uma vivência mais fóbica. Iroko vai falar sobre a perspectiva kairosiana nossa. Ou seja,
é um momento em que, simbolicamente, e também a nível de psique coletiva, né, nós nunca fomos tão, entre aspas, também obrigados a olhar a nossa interioridade. Então, Iroko deixa um convite valioso para nós olharmos para as nossas questões internas, para nós vivenciarmos, tudo bem, vai, hoje é dia 6 de maio, a quarentena vai até dia 11 de maio, vai se estender. Mas é um outro convite, é um convite sutil, é um convite para olhar os seus próprios conteúdos, um convite para sentir o seu próprio tempo, olhar para a sua interioridade. Isso só é possível através dessa vivência também com Iroko. E também o tempo de cada coisa, o tempo dos conteúdos nossos, o tempo que às vezes nós precisamos ter para que as coisas se assentem dentro de nós, para que as coisas possam ser digeridas dentro de nós, né? E as pessoas também possuem medo de Iroko, justamente por ser... Iroko é meio cruel nas lendas de Iroko. Tem uma lenda que ele mata uma mulher que não fez uma oferenda para ele. Enfim, né? Ô, Léo, muito Mas tem a ver, você percebe isso também? Vou dar minha percepção e aí... Vamos lá. Que a gente estava, assim, num momento muito afoito, ainda mais com a internet, tudo é muito rápido. A gente precisa ter resultados, a gente tem que ter, a gente precisa ter. E a gente acaba vivendo essa matrix e se envolvendo e esquecendo, né? Eu falando de mim, principalmente, me envolvendo no que eu preciso entregar e pouco no que eu preciso absorver, pouco no que eu sinto. Até uma das coisas que você falou para mim várias vezes, você precisa dar nome para os seus sentimentos. Eu não conseguia parar para entender o que eu sentia. Porque eu estava envolvida nisso. E essa quarentena está fazendo justamente isso. Eu estou trabalhando, mas eu tenho mais tempo. E, de alguma forma, estou sendo obrigada a ficar comigo. E logo uma oportunidade de eu enxergar esses pontos. É uma opção, fazer ou não, né? Mas, de alguma forma, o universo Iroko, né, está colocando a gente nessa situação. Está colocando... E você falou uma coisa, eu estava pensando enquanto você estava falando... eu tenho o quê? Quando nós falamos eu tenho o quê, nós nos colocamos na obrigação de. Total. Olha quem fala isso pra mim o tempo todo. Bom, André, ponto! E muitas vezes, muitas das nossas amarras são aquelas que nós mesmos colocamos. Né? Mas, como já dizia Sartre, o inferno são os outros, né? E o que acontece? Eu acho que sim, né? E hoje, o que nós percebemos com essa contemporaneidade? Existe um autor que fala sobre isso, tá, gente? Na minha explanação eu vou fazendo mesmo muitas referências. É um sociólogo, morreu em 2016, excelente, chamado Zygmunt Bauman. E ele fala, todos os títulos dos livros do Bauman, ele vai falar sobre líquido. Então tem amor líquido, medo líquido, tem vida para consumo, enfim. Vamos voltar para os anos 60. Né? Inclusive, algumas pessoas que vieram falar comigo, vai ter a live, eu falei, vai ser uma live psicohistórico-filosófica e mitológica. Nos anos 60, nós tínhamos um tipo de sociedade em que os papéis eram muito estabelecidos. Então, você tinha o pai que ia trabalhar, a mãe que ficava com os filhos, né? E aí aconteceu uma série de coisas, eu acho que até para o avanço e para a equidade. Mas houve algo que se perdeu. Ou seja, entrou-se uma crise aí. Os valores entraram em crise e tudo entrou em crise. E tudo entrou na categoria de descartável, inclusive o ser humano e as relações humanas. Então hoje eu namoro com você, eu não termino falando que eu não gosto porque não deu, porque YX. Não, eu te excluo. E, gente, quem já recebeu uma bloqueada no WhatsApp? É a pior coisa que existe. Eu tô te xingando. É terrível, dói na alma. Sabe, dói na alma. Então, o que acontece? Bauman vai falar, né, sobre essa questão da liquidez, ou seja, em detrimento dessa questão mais sólida que nós tínhamos. Tudo
hoje está em crise. E o que acontece, Rê? Você estava falando sobre isso, tem o quê? Ah, eu tô ali, ah, eu tô aqui. Nós não vivenciamos nem as questões do passado, nem as questões, assim, o futuro, na verdade, o tempo hoje é uma sucessão de presentes. E tudo entra, mas uma sucessão de presentes a um nível também voraz. Né? E o que eu olho hoje? Olha só como Hiroko entrou em desuso. Eu não vou olhar o tempo de eu fazer uma meditação, chegar nos lugares, estar ali presente com as pessoas, sentir aquilo. Não, eu vou olhar o S20, que saiu porque brilha. Eu vou olhar o novo Mac, ou sei lá, enfim. O Jung faz uma... Ele chama atenção para algo que nós chamamos de falso self. Nós temos essa questão, né, do arquétipo do self, o arquétipo que vai regular a psique. Nós tendemos a projetá-lo na imagem de Deus, né, na imago Dei, né, nós chamamos, né, do latim. Existe também o perigo para o falso self. É aquilo que parece brilhar, mas não brilha. Vocês querem um exemplo de falso self? Homem-bomba. Sabe por quê? Aquilo é movido por um extremismo, certo? Mas na ótica do Homem-Bomba, é perfeito, porque para ele, não é que eu vou matar um monte de gente, vou explodir. Não! Eu vou fazer algo para me purificar e vou encontrar lá depois de explodir. Então, nessa ótica, é perfeito. E para ele aquilo faz realmente sentido. E ele vai encontrar lá depois de ele se explodir. Para ele aquilo brilha. É aquilo que parece brilhar, mas não brilha. Ô, Léo. Hum? Infelizmente, nosso tempo está acabando. A gente tem mais 5 minutos. Ah, dá para fechar, então. Mas tem uma pergunta. Não há dúvida. Mas tem uma pergunta que a Renata sempre faz nas lives. 2 perguntas pro Léo. Já vê na sua agenda a próxima live pra gente fazer. Tá bom, sobre o quê? Ela pergunta uma convocação. Até uma intimação. Léo, da sua opinião pessoal, o que é mediunidade para você? Mediunidade? Agora, fora essas questões acadêmicas ou de estudos, eu posso definir mediunidade de uma palavra. Mediunidade é sentir, é viver. É um processo vivencial, é um processo de sentir, é um processo de se afinar, é um processo de a cada dia não se reinventar, assim, se reinventar a nível de processo interno, tá? Mas um processo de aceitação também, mas de se moldar a cada dia. Eu acho que se moldar e contemplar essa outra esfera, que é a esfera do oculto, e a esfera do sagrado. Lindo. Lindo. Agora é com você, Léo. Continua aí. Se cair, aí a gente vai te avisando quando o tempo vai acabando. Tá bom. Então, o que acontece? Com esse tempo, nós temos essa sucessão de presentes, nós esquecemos de olhar justamente para o que importa, para a nossa interioridade, para o ser, ao invés do ter. Então, Hiroko, olha só o que... Olha, gente, vamos pensar a nível de anima mundi, alma do mundo. Foi necessário constelar Obaluaê, Iku e Hiroko para nós olharmos para nós tirarmos a prepotência, a onipotência, pseudo-onipotência que nós temos enquanto humanos, para nós tirarmos o nosso ego, para nós olharmos para a nossa humildade, para a nossa condição a nível de finitos, e para nós podermos tentar acender essa fagulha da centelha divina, ou seja, o sagrado que existe em nós, mas também olharmos enquanto interioridade, enquanto singularidade dentro de um tempo e de um espaço que coexiste e dentro de um tempo interno que coexiste de X maneiras. Que foi? Vou repetir o que eu falei pra você quinta passada. É tão bonito te ver falar. Você fala umas palavras. Eu tava falando, eu sempre pego de
dicionário depois no final da sessão do Léo. Porque tem palavra nova todo dia, gente. É muito bonito. Imagina. Entendeu? Então, obrigado, tia Marisa. Que eu tô vendo aqui o comentário da Marisa. Obrigado, Vi. Então, Gente, vamos fazer um apelo aí pro Léo voltar, para falar mais. então, olha só o que aconteceu a nível de coletivo. Foi necessário toda uma questão catastrófica, mortal. Olha só, mortal enquanto ocorrendo, para olharmos a nossa mortalidade enquanto humanos. Né? Então, assim, fica aqui a minha dica, gente. Olhem, aproveitem esse momento para olhar para suas questões, para fazer um balanço interno, tá? Olhar as questões relativas à própria interioridade, sentir isso, se sentir. Na verdade, esse é um convite sagrado e sutil do nosso inconsciente para olharmos para nós mesmos, porque do jeito que tá, não dá mais. E não cair na armadilha, né, Léo? Eu falando por experiência própria minha, de entrar nessa ilusão de eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer não sei o que, não sei o que. Você consegue, nem que seja 5 minutos por dia. E eu estou falando isso para mim mesma. Porque às vezes eu fico envolvida e eu vejo que eu não tenho tempo. Eu tenho. Exato. É só querer, né? Exato. Ó, quero só agradecer aqui. Obrigado, Cá, obrigado. Carol, obrigado, Andréia. Tá bom, eu volto, gente. Eu volto. Tá? Obrigado, prima. Posso fazer uma falando de Oxum? Gente, obrigado. Quem quiser, precisar de alguma coisa, pode seguir aqui no Insta, pode seguir no Face. É Leonardo Tondato, meu Face. É meu nome. Eu quero agradecer esse convite maravilhoso, poder falar sobre isso. Obrigado, Gui, meu irmão. Obrigado, Iti, meu irmão. Enfim, é muito gostoso estar nesse momento, né? É professor, né? É muito gostoso estar nesse momento compartilhando assim esse pouco que eu sei com vocês. Pouco. Claro. Léo. Ele um pouco compartilhar. Ele é filho de Oxóssi, nunca vai ser suficiente o conhecimento. Não. Nunca! Sou de Oxóssi. Léo, muito obrigada por você ter aceito e sim, fica o convite para você voltar. E se você quiser, enfim, falar mais alguma coisa, a gente tem ainda um tempinho aí. Tem 2 minutos. Gente, obrigado. Bom, eu volto, tá bom? Eu volto. Vocês estavam falando de fazer uma live de Oxum? Obrigado, tia Cecília. Posso fazer uma live de Oxum? Pode, sei lá, pensar, gente, fazer cada semana de um orixá, não tem problema. E com a questão... Já fechou. Vou te chamar e a gente compila tudo o que vai acontecer e divulga aí pro pessoal. Pessoal, muito obrigada. As pessoas que não conhecem a gente, conhecem o Léo. Quem não conhecia o Léo, agora eu tenho certeza que já ama o Léo. E obrigada por vocês estarem aqui hoje. Quem não viu toda a live, depois lá na Casa de Autocuradores tem a live inteira e a gente vai pegar as referências que o Léo passou para colocar lá no post. E aguardem a próxima live do Léo. Vamos lá. Quem quiser, depois eu vou passar meu mestrado, a monografia de especialização, para todo mundo ler. Fechou. Legal. Gratidão a todo mundo. Boa tarde, boa noite aí para vocês e fiquem mais tempo com vocês, nem que seja 5 minutinhos. Exato, isso é importante. Um beijo. Beijo, Léo. Tchau, tchau. Tchau.